Chegou a hora de você escrever o seu livro? Você sente que está preparado? Meu nome é Gabriela Gasparini, eu sou jornalista, escritora, fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção, onde a gente publica os livros que a gente escreve sob encomendas, como ghostwriter, ou também os livros de autores que a gente presta consultorias, né? Então, como é que é essa coisa de você se sentir preparado para escrever o livro? Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Eu já escrevi mais de 10 livros, aproximadamente 15 livros, né, há quase 5 anos, aliás, há mais de 5 anos que eu trabalho já com a escrita de livros. Eu também sou jornalista, há mais de 10 anos trabalhei por mais de 10 anos na imprensa. E essa questão do preparo para escrever a obra, ela me veio, né, com a experiência diária aqui lidando com os autores, né. E o que eu percebi? Muitos autores idealizam o livro de uma forma que esse livro não se sustenta de repente durante o processo por conta dessa idealização. Então o que acontece? Isso acontece com tudo na nossa vida. Eu vou primeiro dar um exemplo fora do livro e depois eu vou trazer o livro. Vamos supor uma grande idealização que muitas pessoas fazem na vida é casar, né? Então, como é que a gente pensa quando a gente está conhecendo alguém? A gente está conhecendo alguém, às vezes a gente está na fase da paquera, do namoro está começando, você está ficando com a pessoa. O que você faz? O que você pensa na sua cabeça? Nossa, muitas mulheres, é um imaginário bastante feminino esse, por conta de questões culturais, né, infelizmente. Mas eu acredito que isso é bastante feminino, né? Às vezes você já se vê no altar com o homem que você acabou de conhecer. Você já pensa, nossa, a gente casando, eu carregando um buquê de flores e não sei o que, né? É uma coisa muito comum de acontecer. Ou se não, você tá procurando emprego, está desempregado, e aí você começa a mandar currículos e você fica idealizando você lá, né, num emprego que ainda você não apareceu, aí você fica idealizando você de repente ganhando bem, fazendo várias coisas. A gente tem umas ideias mentais, né, que a gente vê a gente lá no futuro e com a coisa tendo sucesso. A gente sempre pensa no sucesso. A imagem que vem na nossa cabeça quando a gente está querendo fazer alguma coisa é a gente fazendo aquilo, tendo sucesso com aquilo, né? Agora vamos trazer para o livro. O que acontece? A gente quer escrever um livro, a gente começa a pensar, porque eu vou escrever um livro, aí você já tem a imagem mental do quê? Você lançando o dia do lançamento, você assinando o livro, você dando autógrafo, as pessoas lendo, as pessoas falando que adoraram o seu livro. Nossa, né, de repente você se vê, aí a imaginação vai longe, você se vê lá dando entrevistas, né, você vê o seu livro na lista lá da Veja, de mais vendido, sei lá até onde vai o seu... É a nossa mente ela voa. Então, o que acontece? As pessoas, quando elas pensam em escrever um livro, elas pulam toda a etapa de escrita e vão direto para o lançamento. E aí o que acontece? Na hora que elas começam a escrever, elas percebem que dá trabalho, né? Elas percebem que às vezes, então vamos supor, às vezes você tem que, eu trabalho com não ficção, livros autobiográficos ou livros de histórias de vidas, de instituições, de famílias, também livros teóricos, técnicos, de profissionais especialistas em algum assunto. Então, escrever um livro dá muito trabalho. Dá muito trabalho porque você tem que transportar tudo que está na sua cabeça, na sua mente, seja na sua memória, seja uma história que você viveu, ou seja um conhecimento que você sabe, ou seja compilar uma história de alguma coisa, alguma instituição, alguma família. Imagina só o trabalho que não dá. Você vai ter que procurar informações, você vai ter que organizar essas informações, você vai ter que ter técnicas para escrever isso de uma forma agradável. Na hora que você vai começar a escrever, você vai perceber lacunas. Muitas pessoas às vezes estão acostumadas a dar palestras, né? E a palestra, ela é uma coisa curtinha de 2 horas, que você organiza uma informação e transmite para outras pessoas, né? As pessoas que fazem palestras sabem o trabalho que dá para organizar uma palestra de 2 horas. Imagine então um livro, né? Que serão muito mais horas de leitura que a pessoa terá. Às vezes, né, às vezes são 20 horas, 30 horas, né, que você vai ter que parar para organizar em ideias, para conseguir transformar isso num conhecimento, ou muito mais, depende do livro, eu estou estimando aqui, né, enfim, aleatoriamente. Então, pessoas, é importante
O vídeo é: você está preparado para escrever o seu livro? Então, às vezes as pessoas elas não estão preparadas. Elas estão preparadas para quê? Para o dia do lançamento, para elas assinarem, mas elas não estão preparadas para encarar a dificuldade que vai ser o processo. Elas não estão preparadas, se for uma história de vida, para encarar que a vida dela não é só momentos felizes. Então, se ela vai escrever o livro, ela vai ter sim que lembrar e contar ou reviver os momentos difíceis. Ela vai ter que deparar com aqueles episódios da vida dela que não foram agradáveis. Ela vai ter que se revelar, né? Porque existe até aquele ditado, né? Ah, minha vida é um livro aberto, né? A vida vai ter que ser literalmente um livro aberto, se for uma autobiografia ou uma biografia, porque você vai ter que contar, se você quer compartilhar a sua história, você vai ter que contar o que você viveu também, assim, nos momentos difíceis. Você não vai poder contar só as flores, só uma vida de sucesso. E isso daí é difícil, é difícil. Uma outra coisa com relação aos livros técnicos e teóricos, você vai ter que organizar os seus pensamentos. Então, às vezes você passa a vida trabalhando, fazendo palestra ou dando, sei lá, ou até mesmo atendendo pessoas ou estudando e tudo. De repente você vai fazer um livro, você tem que ler, você tem que entender mais ainda sobre o assunto, você tem que trazer citações, você tem que trazer referências, você tem que saber se o conceito que você está dando realmente está correto, né? Isso exige tempo, isso exige pesquisa, né? E então, essa questão de estar preparado é você saber que escrever um livro não é uma coisa que você vai estalar o dedo e vai acontecer, que você vai ter que vai ter que separar um tempo da sua vida para fazer esse trabalho e entender que o processo de escrita é um processo de imersão no assunto, né, no assunto do qual você está falando. Então, seja a sua própria vida, seja um conhecimento, seja uma história. Você vai ter que imergir nessa história. Você está preparado para se imergir nessa história? Essa que é a resposta que você tem que se dar. Você está preparado para entrar a fundo nesse tema que você quer escrever o livro? Então, sinta isso no seu coraçãozinho. Perceba se você quer mesmo fazer isso. E também não tenha medo, se você começar, você vê que você não estava preparado, você não tem a obrigação de ir até o fim. Mas saiba que isso provavelmente vai acontecer em algum momento da escrita do seu livro. Eu acho que é importante você ter esse conhecimento prévio. E qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar, nós estamos aqui para isso, Vidaria Livros, o meu nome é Gabriela Gasparim, você pode me achar no Instagram, você pode me achar no blog vidaria.com.br, no site Vidaria Livros, aqui no YouTube, ou seja, eu produzo muitos conteúdos tentando ajudar essas pessoas, porque eu atendo essas pessoas diariamente, é com isso que eu trabalho. Mas enfim, gente, então segue a gente aí, que eu acho que a gente pode fazer uma troca muito legal. E muito obrigada, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!